Amados e queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, toda a sua família, na paz bendita, eterna e soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Queridos e amados irmãos e minhas irmãs, eu agradeço a Deus pela oportunidade que nos é dada. Agradeço também a você, que tem tirado minutos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente. Amados irmãos e minhas irmãs, o nosso coração é um depósito aonde armazena coisas boas e muitas vezes, quando não vigiamos, acaba sendo depósito de coisas ruins. Louvado seja o nome do Senhor. E é necessário que o cristão e o ser humano mantenha a sua vigilância. Eu sei que nós somos seres humanos. Existem momentos da nossa vida que as coisas acabam nos atingindo, acabam nos trazendo, muitas vezes, desânimo. Muitas vezes somos confrontados pelo mal, louvado seja o nome do Senhor, mas que mantemos o nosso coração equilibrado na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que estão enchendo o seu coração de maldade e isso tem lhe trazido consequência para a sua vida material e também para a sua vida espiritual. Porque aquilo que não tem lugar para a presença de Deus habitar, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que não tem lugar para que a presença de Deus permaneça, as coisas ruins acabam se aproximando, se apoderando daquele local. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer a você que é o nosso coração que tem a responsabilidade, tem o dever do pleno funcionamento do nosso corpo. Sem o nosso coração, o nosso corpo de modo algum vai ter vida, vai permanecer de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, em vez de nós enchermos o nosso coração de maldade, o nosso coração das coisas que desagradam a Deus, venhamos manter o nosso coração na presença do Senhor, nosso Deus. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero vos, nesta oportunidade, dizer a você, louvado seja Deus, que mantemos o nosso coração guardado em Deus. Porque quando nós guardamos o nosso coração em Deus, louvado seja o nome do Senhor, quando o nosso coração é cheio da presença de Deus, não existe lugar para a maldade, não existe lugar para a traição, não existe lugar para a discórdia, não existe lugar para a confusão, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, a presença de Deus
elimina todas as coisas ruins que acabam atingindo o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi, sabendo desta verdade, louvado seja o nome do Senhor, ele descreve no Salmo 119, o verso de número 11, ele diz: guardei no coração, louvado seja o nome do Senhor. Atenda, analise bem esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que todos nós conhecemos a trajetória do salmista. Todos nós conhecemos as aflições que o salmista passou, as perseguições que ele passou. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que tudo isso que ele viveu, que ele passou, ele não guardou no coração. Por isso, ele descreve, ele diz ao Senhor: guardei no coração a tua palavra. Meus irmãos, quando a palavra de Deus entra no coração humano, quando a palavra de Deus habita no coração do ser humano, não existe lugar para que o ódio fique armazenado. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe complicação na vida espiritual do ser humano, quando ele realmente guarda no coração a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como se fosse um aspirador, uma vassoura, que vai tirando toda a sujeira, vai eliminando toda a sujeira do coração humano. Louvado seja Deus. Você sabe porque muitas pessoas, às vezes, estão em complicação com a sua saúde? Louvado seja o nome do Senhor, porque deixaram, louvado seja Deus, armazenar no coração muitas sujeiras. Louvado seja Deus. Outros estão afastados dos caminhos do Senhor, porque deixou-se o coração contaminar com as coisas desagradáveis a Deus, em vez de deixar o seu coração ser contaminados pela palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas pessoas estão doentes fisicamente, por quê? Por causa do coração cheio de maldade. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário, e como já lhe disse, mantemos o nosso coração firmado em Deus, firmado na presença do Senhor. Louvado seja Deus, para que o nosso corpo venha se manter em pleno funcionamento, para que nós venhamos gozar de uma boa saúde, para que venhamos ter paz na nossa vida. Liberamos o nosso coração, deixamos o nosso coração viver plenamente para Deus, para servir ao Senhor, para se encher da presença do Senhor, para se encher da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, guarde o seu coração para Deus. A cada dia, aproxime-se de Deus. A cada momento, louvado seja o nome do Senhor, se encha da presença de Deus. Não deixe que o seu coração venha ser contaminado, louvado seja o nome do Senhor, pelas coisas ruins, pelas coisas desagradáveis, pelas coisas que não glorificam a Deus, pelas coisas que não te traz benefício nenhum para a tua vida espiritual, muito menos para a tua vida material. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista, ele nos traz este relato. Isso aqui seria uma pregação para, no mínimo, dentro deste versículo, para no mínimo 1 hora e meia. Teria argumento suficiente dentro deste versículo para nós trazermos uma mensagem mais prolongada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque existe dentro deste pequeno versículo algumas orientações do salmista para com as nossas vidas. Ele diz: eu guardei. O que é guardar? É você não desperdiçar,
é você não jogar fora. Louvado seja o nome do Senhor. Guardar é você armazenar com cuidado para que aquilo não venha se perder. Então o salmista, ele descreve dizendo: guardei no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que não guardou em outro lugar, ele guardou no coração. Quando nós guardamos no coração, louvado seja o nome do Senhor, quando nós depositamos algo no nosso coração, louvado seja Deus, nos traz benefício, quando é coisa boa, porque às vezes nós guardamos no coração a maldade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós maquinamos o mal contra o nosso próximo porque nós deixamos o nosso coração ser atingido com as coisas, com a maldade, com o pecado, com tudo aquilo que nos distancia de Deus. O nosso coração se enche, louvado seja o nome do Senhor, e existe momento que o nosso coração está tão cheio que a gente não consegue mais nos controlar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que venhamos analisar com bastante cuidado o que nós estamos guardando no coração. Veja se está lhe trazendo algum benefício. Veja se está lhe trazendo alguma coisa que é agradável a Deus. Porque se não for, esvazie seu coração. Tire do seu coração aquilo que não glorifica a Deus. Muitas pessoas guardam no coração o desejo de tirar a vida do próximo. Outros guardam no coração de tirar o desejo de tirar a sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Outros guardam no coração o desejo de ser uma pessoa elegante, uma pessoa boa, prestativa. Isso já glorifica o nome do Senhor. Mas as coisas ruins, guardadas no coração, alojadas no coração, armazenadas no coração, acaba lhe trazendo consequências graves. Então o salmista diz: guardei no coração a tua palavra. Louvado seja Deus para todos sempre. Analise bem, medite bem no que o salmista guardou no coração. Louvado seja Deus. Talvez diante de tanta perseguição, talvez diante de tantos momentos de aflição que ele passou, ele poderia guardar no coração o quê? A maldade contra aqueles que lhe perseguiam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não fez isso. Quantas vezes o salmista teve a oportunidade de tirar a vida daquele que era um dos seus maiores perseguidores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não deixou ser atingido o coração pela maldade. Pelo contrário, ele nos revela nesse texto, neste versículo, que ele guardou no coração a palavra. Guardei no coração a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que já lhe disse, quero lhe voltar a dizer. Quando se guarda no coração a palavra, não tem lugar para o pecado. Quando nós guardamos no coração a palavra, não tem lugar, meus irmãos, para as coisas ruins fazer parte da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é qualquer palavra, irmão Lucivaldo? Não. Porque também nós recebemos, você tem que saber fazer divisão, louvado seja o nome do Senhor, do tipo de palavra que você está ouvindo. Porque também nós recebemos palavras, louvado seja o nome do Senhor, de incentivo a praticar a maldade. Isso não é para ser guardado no coração. Nós recebemos palavras negativas, que não nos traz benefício nenhum. Isso é para nós guardar, irmão Lucivaldo? Não. Isso não é para nos guardar. Não é para nós armazenar dentro de nós.
A palavra que o salmista aqui está dizendo que ele guardou, louvado seja o nome do Senhor, no coração, não foi outra palavra, foi a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele poderia ter guardado a palavra de algum dos que o seguiam, quando ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Louvado seja Deus, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele não atendeu o conselho que o levava para o mal. Ele não recebeu palavras que atingiu o seu coração para praticar a maldade ao seu próximo. No momento, quero lhe dizer uma coisa, no dia que ele recebeu uma palavra, louvado seja Deus, que não veio da parte de Deus, ele pecou contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e isso lhe trouxe consequências gravíssimas. É assim que acontece com a vida do ser humano. Quando ele guarda uma palavra que não procede de Deus. Quando ele entrega o seu coração para servir as coisas má. Louvado seja o nome do Senhor. Acaba lhe trazendo consequência. Mas a palavra aqui que o salmista está nos aconselhando a guardar e que ele também guardou foi a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não te traz doenças para a tua vida. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela te traz paz. A palavra de Deus, ela te traz saúde. A palavra de Deus, ela te equilibra e te coloca de pé. A palavra de Deus, quando você realmente é um portador da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, você goza, você desfruta de boas coisas na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso é que você deve portar dentro de você a palavra de Deus. Amados, quando nós guardamos dentro de nós a palavra de Deus, quando nós realmente colocamos dentro de nós a palavra de Deus, aleluia, você percebe no cristão, você vê no cristão as suas atitudes mudadas. Quando a palavra de Deus entra realmente dentro do ser humano, e ela tem possibilidade de fazer morada dentro do ser humano, você percebe as coisas de um modo diferente. Quantas pessoas que hoje são transformados, libertos, louvado seja Deus, não foi pelo homem, foi pela palavra de Deus. Porque ele deu lugar para a palavra de Deus entrar no coração. Bendito seja o nome do Senhor. E quando a palavra entra, ela transforma o ambiente. Ela muda o ambiente. Ela muda a personalidade do homem. Ela muda a trajetória do ser humano. Tudo por causa da palavra, louvado seja o nome do Senhor, de Deus. Quando a palavra de Deus entra dentro do ser humano, a situação muda. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, ele diz claramente, isso aqui não são palavras minhas, são palavras do salmista. Guardei do coração a tua palavra. Para que, irmão Luciforo? Que ele guardou a palavra, está na parte B do versículo. Para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmão, mas o salmista pecou. É aquilo que ele disse. Quando o homem dá lugar, dá ouvido, ou deixa entrar no coração palavras que não vêm de Deus, ele acaba caindo nas armadilhas, na cilada do pecado. Foi isso que aconteceu com o salmista. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê?
Porque no momento que ele deu espaço, que ele deu lugar para receber outras palavras negativas, ele pecou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos seres humanos, como disse no início desta mensagem. Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero neste momento deixar para você esta palavra. Que venhamos guardar no coração a palavra de Deus. Para que não tenha lugar para o pecado. Louvado seja Deus. O salmista aqui, ele é bem preciso em dizer que ele guardou no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Louvado seja Deus. São palavras do salmista. É um conselho que todos nós devemos atender. Louvado seja Deus. É guardar no coração, enchermos o nosso coração da presença, louvado seja Deus, encher o nosso coração com a palavra de Deus, para que o pecado não tenha direito, não tenha liberdade de reinar em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu preciso que você analise isso aqui com bastante cuidado. E perceba-se, e veja-se, louvado seja o nome do Senhor. E quantas maldades têm acontecido porque as pessoas deixaram o seu coração ser contaminado pelo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Venhamos nos manter o nosso coração na palavra de Deus e deixar a palavra de Deus habitar dentro de nós. Fique na paz, que Deus abençoe.